Por que Madara Uchiha foi considerado um dos maiores vilões da história ninja? Porque ele carregava em si não apenas um poder imenso, mas também uma visão distorcida de paz. Madara acreditava que o mundo era condenado ao sofrimento eterno, e que somente sob o seu controle absoluto haveria equilíbrio. Mas, como Buda dizia, o apego é a raiz de todo sofrimento. Madara se apegou à ideia de uma paz imposta, e isso o transformou em tirano. Sua força não vinha só do Sharingan ou do Rinnegan, mas da convicção de que apenas ele poderia decidir o destino de todos. Por que Madara se tornou obcecado pela ideia do mundo dos sonhos? Porque ele não confiava mais nos seres humanos. Após perder seus irmãos, ver seu clã em guerra e enfrentar a morte do próprio Izuna, ele perdeu a fé na realidade. No taoísmo, se diz que resistir ao fluxo natural é criar sofrimento. Madara recusou-se a aceitar a impermanência das perdas e buscou criar um mundo artificial onde nada de ruim aconteceria. Mas essa escolha mostrou sua maior fraqueza, o medo de viver em um mundo real. Por que ele traiu Hashirama, seu melhor amigo? Porque para Madara a amizade não resistia à política e ao poder. Hashirama acreditava em vínculos, mas Madara via apenas traições escondidas. No confucionismo, a amizade é baseada na confiança e na virtude. Madara não conseguiu confiar em ninguém além de si mesmo. Ao escolher o poder em vez da confiança, perdeu não só seu amigo, mas também o último elo que o mantinha humano. Por que Madara desejava tanto dominar o mundo shinobi? Porque via na dominação a única forma de evitar o caos. Ele acreditava que liberdade era sinônimo de guerra. Sun Tzu disse em A Arte da Guerra: se quer paz duradoura, controle o inimigo antes que ele controle você. Madara aplicou esse princípio de forma extrema, tentando transformar o mundo inteiro em prisioneiro de sua ilusão. Mas no fundo, era o próprio Madara que estava preso em suas dores não resolvidas. Por que o poder do Rinnegan fez de Madara ainda mais temido? Porque não era apenas uma arma, era um símbolo de divindade. Com ele, Madara acreditava que havia transcendido os mortais. No budismo, porém, a verdadeira iluminação não vem do poder, mas da libertação do ego. Madara confundiu iluminação com dominação, e esse equívoco fez dele um deus de destruição, não de compaixão. Porque até mesmo após a morte Madara voltou, porque sua vontade nunca descansava. Ele não aceitava o fim e usou cada oportunidade para manipular o destino. No estoicismo, aprendemos que aceitar a morte é parte da virtude. Madara rejeitou isso e por isso se tornou escravo da sua própria ambição eterna. Sua volta não foi símbolo de esperança, mas de um espírito que nunca encontrou paz. Por que Madara inspirava ao mesmo tempo medo e admiração? Porque ele representava a realização máxima do clã Uchiha. Seu Sharingan eterno, suas batalhas contra Hashirama, seu poder descomunal, tudo isso o tornava quase divino. Mas, ao mesmo tempo, sua arrogância destruía qualquer traço de humanidade. O Bushido ensina que o verdadeiro guerreiro equilibra a força com honra. Madara tinha força, mas abandonou a honra, e isso o transformou em um mito sombrio. Por que o sonho de Madara não poderia dar certo? Porque era um sonho unilateral. Ele não buscava o bem coletivo, mas apenas impor sua própria visão. Lao Tse disse: governar o mundo é como cozinhar um peixe pequeno. Não se deve mexer demais. Madara tentou mexer em tudo, controlar tudo, e por isso seu plano estava fadado ao fracasso. Nenhuma paz pode nascer do medo. Por que Madara considerava Hashirama seu único rival verdadeiro? Porque Hashirama representava o que ele nunca conseguiu ser, alguém que conciliava poder com compaixão. Hashirama não apenas lutava, ele acreditava em vínculos. Madara, por outro lado, só confiava na força. Essa diferença criou não só uma rivalidade épica, mas também um contraste filosófico. Enquanto um via valor nos outros, o outro via apenas ameaça. Por que Madara foi derrotado no fim? Porque apesar de todo o poder, ele nunca compreendeu o verdadeiro sentido da vida. Naruto e Sasuke mostraram que vínculos são mais fortes do que qualquer jutsu. No Zen, a flor floresce não sozinha, mas no jardim. Madara era uma árvore isolada, forte, mas condenada a cair sozinha. Sua derrota
foi a prova de que o poder solitário nunca vence o poder dos vínculos. Por que Madara é lembrado até hoje como uma lenda? Porque ele personifica a ambição sem limites. Sua figura inspira medo, respeito e até empatia. Ele foi vítima da dor, do orgulho e da falta de confiança. Sua história é um aviso, um espelho das nossas próprias ambições. No estoicismo, aprendemos que a vitória sobre si mesmo é maior que a vitória sobre os outros. Madara nunca venceu a si mesmo, e por isso, mesmo sendo gigante, caiu. Por que Madara acreditava que a paz verdadeira era impossível sem controle? Porque sua experiência foi moldada por ciclos de traição e perda. Ele viu acordos ruírem e promessas virarem cinza. No estoicismo, a paz nasce do governo de si. Em Madara, a paz nascia do governo de todos. Ao confundir ordem com dominação, ele transformou um ideal em tirania, e a tirania sempre semeia a próxima guerra. Porque a rivalidade com Hashirama foi além do campo de batalha. Porque eram dois projetos de mundo. Hashirama apostava em instituições e vínculos, Madara em vontade e poder. No confucionismo, a harmonia social é construída por deveres e confiança. Madara nunca confiou no espaço comum, e por isso não suportou um mundo que não fosse extensão de si. Porque Madara via a esperança como ingenuidade. Porque a esperança, para ele, era um luxo de quem não sangrou bastante. Buda dizia que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Madara escolheu sofrer eternamente, alimentando o ressentimento. Quando a dor vira identidade, qualquer gesto de esperança parece ameaça, e ele combateu essa ameaça com ferro e fogo. Porque o poder ocular dos Uchiha se tornou sua prisão? Porque cada avanço do Sharingan vinha acompanhado de perdas profundas. O dom virou cicatriz. Lao Tse disse: quanto mais afiado o instrumento, mais perigoso para o portador. Madara afiou tanto seu olhar que passou a ver inimigos em cada sombra, e deixou de enxergar humanidade. Porque Madara desprezava acordos entre vilas? Porque considerava alianças somente pausas estratégicas. Sun Tzu ensina a distinguir trégua de paz. Madara nunca viu paz, só trégua. Essa lente o impediu de perceber que a confiança é construída, não concedida. Ao não investir na construção, sentenciou-se a viver de cercas e espadas. Porque sua liderança atraía seguidores mesmo no abismo? Porque ele tinha clareza, propósito e presença. O Bushido valoriza decisão e coragem. Madara tinha ambas, mas sem compaixão. Carisma sem ética é magnetismo do precipício. Muitos o seguiram pela força de seu espírito, sem notar que o caminho terminava em escuridão. Por que Madara subestimou a geração de Naruto? Porque mediu os jovens por suas próprias feridas antigas. No Zen, o principiante vê possibilidades onde o veterano vê limitações. Naruto e seus pares romperam padrões de vingança com vínculos e perdão. Madara não entendeu que a novidade moral pode superar a antiguidade do poder. Porque a manipulação do Zetsu Negro revela a maior falha de Madara. Porque mostra que quem busca controle absoluto torna-se o mais controlável. No estoicismo, a rubris, soberba, cega a razão. Ele acreditou ser autor de todos os fios, mas era marionete de um enredo mais antigo. A ilusão de onipotência foi seu calcanhar de Aquiles. Porque mesmo derrotado, Madara permanece inevitável no debate. Porque encarna o dilema eterno. Segurança versus liberdade. As vilas precisam de ordem, mas a que preço? Confúcio diria que a ordem sem virtude é instável. Buda lembraria que o controle do exterior não cura o caos interior. Madara força a pergunta que toda a sociedade deve responder. Por que lembrar de Madara não é mais que falar de um vilão? Porque ele encarna uma tese radical sobre paz, dor e poder. A lição final: não se vence o sofrimento apagando o mundo, mas sim iluminando a si mesmo. O verdadeiro caminho, do estoicismo ao Bushido, exige domínio de si, não dos outros. Madara Uchiha nos ensina que até a maior das forças pode ser inútil quando não está acompanhada de sabedoria. Sua vida foi marcada por glória e dor, mas também por escolhas que o afastaram da paz. Ele foi um guerreiro lendário, mas também um homem incapaz de lidar com suas próprias feridas. Somos a Mentalidade Geek, e o que aprendemos hoje com Madara é que o verdadeiro poder não está em dominar o mundo, mas sim em dominar a si mesmo.
Se essa mensagem te tocou de alguma forma, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso.